A casa dos meus pais fica localizada nos fundos de uma igreja abandonada, com um poço funcional no quintal. Durante anos, nunca tivemos problemas de falta d'água, mas isso mudou há alguns meses, quando uma seca severa atingiu nossa cidade. Sempre que nos aproximávamos do poço, sentíamos um frio intenso, um arrepio inexplicável que, quando crianças, atribuíamos à profundidade do poço. Mas essa explicação perdeu sentido quando começamos a ouvir sons e vozes vindos de lá. Depois disso, nunca mais conseguimos olhar para o poço do mesmo jeito. Um dia tranquilo, após o almoço, eu estava brincando com meu irmão no quintal. Tínhamos 13 e 10 anos, respectivamente. Estávamos entretidos quando escutamos vozes de pessoas conversando no quintal, perto do poço. Achávamos que minha mãe tinha visitas. No entanto, uma voz baixa nos chamou. Crianças, venham. Curiosos, descemos, mas o quintal estava vazio. Chamamos por nossa mãe, mas não houve resposta. Voltamos a brincar, tentando ignorar o que aconteceu. Quando chegamos na metade da escada, ouvimos a porta da frente se abrir. Era nossa mãe voltando da venda. Meu irmão me encarou apavorado e perguntou se eu também havia ouvido a voz. Confirmei, mas tentei tranquilizá-lo dizendo que poderia ter sido nossa vizinha. Esse foi apenas o primeiro de muitos eventos estranhos. O mais assustador aconteceu em 20 de janeiro de 2015, véspera do meu aniversário. Estava sozinho em casa, pois meus pais e irmãos tinham viajado. Planejava aproveitar o fim de semana para relaxar e estrear minha nova televisão. Enquanto preparava minha comida, ouvi claramente a voz. Criança, venha. Dessa vez, estava muito próxima, como se fosse ao lado do meu ouvido. Tentei ignorar, mas alguns minutos depois, a voz voltou, dessa vez mais distante. O medo começou a tomar conta de mim. Após comer, subi as escadas. No meio da sala, vi um vulto negro com o braço direito estendido. Fiquei paralisado, olhando fixamente, até que ele desapareceu. Antes disso, ouvi novamente, criança, venha. Corri para o quarto, tentando me convencer de que era minha imaginação. Tirei um cochilo, mas fui acordado por batidas na porta. Eram 4 batidas rítmicas, exatamente como minha mãe fazia. Levantei, achando que eles tinham voltado mais cedo. No entanto, meus pais só chegariam na terça-feira. Antes de abrir a porta, ouvi novamente a voz. Breno, venha, desça. Era a voz da minha mãe, mas algo nela me fazia arrepiar. Peguei meu escapulário e tentei rezar, mas não conseguia lembrar nenhuma oração. Ouvi novas batidas, dessa vez vindas do quarto dos meus pais. Caminhei até lá, mas não encontrei nada. Voltei ao meu quarto, onde consegui finalmente rezar, o que trouxe alguma calma. Mais tarde, enquanto descia as escadas para comer algo, ouvi novamente a voz. Breno, venha, estou na frente de casa. Dessa vez, não ignorei. Ao me virar, vi novamente a figura sombria, agora com forma mais definida. Era uma mulher alta, de cabelos longos e mãos exageradamente finas. Ela ficou parada, me observando. Quanto mais eu olhava, mais detalhes se revelavam. Fiquei em choque, incapaz de reagir. Quando recuperei os sentidos, olhei para o relógio e vi que 30 minutos haviam se passado, mas parecia que tinham sido segundos. Desci e tentei me distrair preparando um lanche. Mas, enquanto mordia meu pão, a voz retornou, dessa vez com um tom irritado. Breno, caramba, venha. Parecia uma bronca, mas não era minha mãe. Desesperado, gritei. Você não é minha mãe. O que ouvi em resposta foi uma risada sombria, que ecoa na minha mente até hoje. Peguei minhas coisas e decidi ir para a casa da minha avó. Tentei ligar para avisá-la, mas não conseguia discar o número, apesar de ser um que eu sabia de cor. Decidi sair sem avisar, mas, ao me aproximar da porta, o telefone tocou. Era minha avó. Ela perguntou se estava tudo bem, pois ouviu minha respiração ao atender uma ligação antes. Em seguida, ouviu um adeus. Antes que pudesse responder, ouvi novamente, Breno, venha aqui. Dessa vez, a voz era diferente, mais sombria. Corri para a porta, mas ela estava trancada. Nenhuma das minhas chaves funcionava.
Cansado e apavorado, acabei adormecendo no chão da sala. Acordei com o barulho da chuva. Ainda apavorado, decidi enfrentar o medo e fui até o quintal. Lá estava ela, ao lado do poço, apontando para ele com um sorriso macabro. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Rezando mentalmente, corri de volta para o meu quarto e me tranquei até o amanhecer. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Desci e percebi que o cadeado que protegia o poço havia sumido. Não sei se fui eu quem o tirou, em um momento de transe, ou se foi aquela entidade. Desde então, nunca mais fiquei sozinho naquela casa. O poço continua lá, mas para mim ele representa muito mais do que um simples reservatório de água. É um portal para algo que nunca deveríamos ter perturbado. Trabalhei como segurança noturno por anos. Vi coisas que fariam muita gente sair correndo. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu na semana passada. Desde então, não consigo dormir, e cada vez que fecho os olhos, ouço aquilo me chamando. Ainda não sei se estou escrevendo isso para alertar alguém ou apenas para tirar essa história de dentro de mim. Tudo começou quando aceitei um trabalho temporário em um hotel abandonado na beira de uma rodovia esquecida. Era um prédio de 3 andares, construído nos anos 70 e fechado há mais de 2 décadas. Meu trabalho era simples: passar a noite patrulhando o lugar e garantir que nenhum vândalo ou curioso entrasse. O dono da propriedade estava tentando reformar o hotel e vender, então contratou alguém para cuidar do local até que as obras começassem. Na primeira noite, as coisas pareciam tranquilas. A estrutura era velha e o lugar cheirava a mofo e abandono. Minhas únicas companhias eram uma lanterna e um rádio que rangia com estática. Por volta das 2 da manhã, ouvi o primeiro som estranho, um barulho de algo pesado sendo arrastado no 3º andar. Subi as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando cheguei ao último andar, tudo estava em silêncio. As portas dos quartos estavam todas abertas, mostrando apenas escuridão. Pensei que talvez fosse o vento ou o prédio se acomodando, mas algo me deixou inquieto. O ar ali era mais pesado, difícil de respirar, e havia um cheiro metálico que não conseguia identificar. Na segunda noite, as coisas pioraram. Durante minha ronda, comecei a ouvir sussurros. Não consegui identificar de onde vinham, mas eles estavam lá, baixos e persistentes, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Decidi ignorar e continuar minha tarefa. Porém, às 3 da manhã, ouvi algo que me fez parar. Era uma risada. Não uma risada comum, mas algo distorcido, como se várias vozes tentassem rir juntas, mas com um tom que fazia minha pele arrepiar. Peguei minha lanterna e segui o som até o porão. O porão era ainda mais sombrio do que o resto do hotel. As paredes estavam cobertas de manchas escuras e o ar era sufocante. Quando desci os últimos degraus, vi algo que quase me fez sair correndo. No canto mais afastado, havia uma figura agachada, quase completamente coberta pela escuridão. Minha lanterna piscou, e por um momento, consegui ver melhor. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Ela tinha cabelos longos que cobriam o rosto, mas o que realmente me assustou foram os braços. Eram muito longos, desproporcionais, e ela os usava para se arrastar pelo chão. Quando a luz caiu sobre ela, ela virou lentamente a cabeça na minha direção. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a falar. A voz dela era um sussurro rouco, mas as palavras não faziam sentido. Eram sons guturais, como se ela estivesse tentando imitar uma língua que não conhecia. Eu congelei, incapaz de me mover, enquanto ela se aproximava. Então, ela parou de repente, inclinou a cabeça para o lado e sorriu. Não um sorriso humano, mas algo que parecia mais um espasmo, mostrando dentes sujos e afiados. Foi quando a lanterna apagou. No escuro, só consegui ouvir o som dela se arrastando em minha direção. Corri como nunca antes, tropeçando nos degraus e quase caindo. Tranquei a porta do porão e me encostei nela, tentando recuperar o fôlego. Mas o som não parou. Ela começou a bater na porta, lentamente no início, mas depois com força, como se estivesse tentando derrubá-la. Peguei meu rádio e chamei por ajuda, mas tudo o que ouvi foi estática. Quando a batida parou, pensei que estava seguro,
Mas então, ouvi a risada de novo, desta vez atrás de mim. Quando me virei, vi que todas as portas do corredor estavam fechadas, exceto uma, que estava entreaberta. De dentro, vinha uma luz fraca e pulsante, como se algo estivesse queimando ali. Contra o meu bom senso, caminhei até a porta e a empurrei com cautela. O que vi dentro me persegue até agora. O quarto estava cheio de pessoas, ou algo parecido. Elas estavam de costas para mim, mas todas tinham a mesma postura curvada e os mesmos braços longos e desproporcionais. No centro do quarto, havia um círculo desenhado no chão, cheio de símbolos que eu não conseguia entender. No meio do círculo, estava a mulher. Agora, ela estava de pé, me encarando. Seus olhos eram completamente pretos e ela começou a andar na minha direção, enquanto as outras figuras se viravam lentamente para me olhar. Saí correndo do hotel e não voltei, nem mesmo para pegar o pagamento. Desde então, não consigo dormir. Todas as noites, quando o relógio marca 3 da manhã, ouço a risada novamente. Só que agora, ela está dentro da minha casa. Eu cresci em uma pequena cidade do interior, onde todos se conheciam e raramente algo fora do comum acontecia. Mas havia um lugar que até os mais corajosos evitavam: a casa abandonada na colina, conhecida como a Casa de Achoa. Diziam que ela havia pertencido a uma família rica, mas, após um incêndio misterioso que matou todos os moradores há mais de 50 anos, ninguém nunca ousou entrar novamente. Pelo menos, era o que eu pensava. No outono passado, meu amigo Lucas me desafiou a passar uma noite lá. Ele sempre foi o tipo de pessoa que adorava brincar com coisas que não deveria, e, sendo honesto, eu não queria parecer um covarde. Aceitei o desafio. Naquela mesma noite, nos encontramos na entrada da propriedade. A casa parecia ainda mais assustadora sob a luz pálida da lua. As janelas estavam quebradas, e a porta principal pendia de uma das dobradiças, como uma boca torta prestes a engolir qualquer um que entrasse. Quando cruzamos o limiar, o ar ficou pesado. Era como se a própria casa respirasse, lenta e profundamente, fazendo cada passo ecoar pelas paredes apodrecidas. O cheiro de madeira queimada ainda impregnava o lugar, misturado com um odor metálico que me embrulhava o estômago. Lucas ria nervosamente, tentando disfarçar o medo que estava evidente em seus olhos. No centro da sala principal, havia uma escada em espiral que levava ao andar superior. Decidimos explorar primeiro o térreo. Ouvíamos sons ao longe, mas Lucas insistia que eram apenas ratos. Entramos em uma sala que parecia ter sido um escritório. Havia uma escrivaninha com papéis espalhados, cobertos por camadas de poeira. Peguei um deles e vi algo que me arrepiou. Era uma página de um diário, e a última entrada dizia: "Eles estão aqui. Eles não vão me deixar sair. Não ouça as vozes." Lucas riu da minha expressão de horror e disse que provavelmente era alguma brincadeira de adolescentes que já haviam explorado a casa antes. Eu queria acreditar nisso, mas algo naquelas palavras parecia real. Subimos as escadas. Cada degrau rangia como um grito abafado, e eu sentia como se estivéssemos sendo observados. Chegamos ao corredor do segundo andar. As portas dos quartos estavam fechadas, exceto uma no final. Uma luz fraca piscava lá dentro, embora não houvesse eletricidade na casa. Lucas, sem pensar duas vezes, foi na frente. Eu hesitei, mas segui. Dentro do quarto, encontramos algo que fez meu coração disparar. No centro havia um círculo desenhado no chão, feito de um material escuro e seco que parecia sangue. Velas derretidas estavam espalhadas, e no meio do círculo, uma boneca antiga, com olhos negros e sem vida, estava sentada, como se nos observasse. Lucas tentou pegar a boneca, mas eu gritei para ele não fazer isso. Ele ignorou-o. No momento em que a tocou, as velas se acenderam sozinhas. O quarto mergulhou em uma escuridão impossível, como se a luz da lua tivesse sido apagada. As velas ardiam com uma chama negra, e a temperatura caiu drasticamente. Lucas tentou rir, mas sua voz saiu trêmula. Então, ouvimos. Primeiro, era um murmúrio, como se várias pessoas sussurrassem ao mesmo tempo. Mas logo os sussurros se transformaram em gritos agonizantes,
como se dezenas de pessoas estivessem sendo torturadas ao nosso redor. Lucas soltou a boneca e correu em direção à porta, mas ela havia desaparecido. O quarto agora parecia um espaço infinito, com paredes que pulsavam como se fossem vivas. Eu olhei para Lucas, mas ele estava paralisado, olhando fixamente para algo atrás de mim. Quando me virei, vi uma figura. Era alta, muito mais alta do que qualquer ser humano. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos eram buracos negros que pareciam sugar a pouca luz restante. Ela se moveu lentamente em nossa direção, e, a cada passo, os gritos ficavam mais altos. Eu gritei para Lucas se mover, mas ele parecia hipnotizado. A figura estendeu uma mão fina e ossuda para ele. Quando o tocou, Lucas começou a gritar, mas não como um humano. Era um som gutural, inumano, que fez meus ouvidos sangrarem. Eu corri, ou pelo menos tentei. Cada passo parecia me puxar para trás, como se algo invisível estivesse me segurando. De alguma forma, cheguei ao térreo e corri para fora da casa. Quando olhei para trás, vi Lucas na janela do segundo andar, mas não era ele. Seus olhos estavam completamente negros, e um sorriso grotesco estava fixado em seu rosto. Ele acenou lentamente antes de desaparecer na escuridão. Desde aquela noite, Lucas nunca foi encontrado. A polícia fez buscas, mas disseram que a casa estava vazia. Ninguém acreditou em mim, mas eu sei o que vi. E agora, todas as noites, ouço aquele mesmo sussurro no meu quarto, seguido de risadas distorcidas. Algo saiu daquela casa comigo, e sei que está apenas esperando o momento certo para terminar o que começou. Há muitos anos, quando eu era apenas um adolescente, vivíamos em uma pequena cidade cercada por florestas densas e montanhas escarpadas. As noites ali eram especialmente escuras, e o silêncio só era quebrado pelo canto distante de corujas ou pelo vento que fazia as árvores dançarem. Porém, havia algo naquela floresta que até os mais velhos evitavam mencionar, um segredo que pairava como uma sombra sobre nossa comunidade. Tudo começou em um outono particularmente gelado. Eu e 3 amigos, João, Marcos e Felipe, decidimos acampar em um lugar conhecido como Vale do Véu. Era um local afastado, envolto por neblina quase constante. Diziam que, há décadas, um grupo de lenhadores desapareceu ali, e as poucas pessoas que foram procurá-los nunca voltaram. Para nós, isso era apenas uma lenda para assustar crianças, nada mais. Chegamos ao local ao anoitecer. Armamos as barracas perto de um riacho e acendemos uma fogueira. O calor do fogo trouxe certo conforto, e começamos a contar histórias e rir, tentando ignorar o ambiente opressor ao nosso redor. No entanto, à medida que a noite avançava, uma sensação de inquietação começou a se instalar. Era como se a floresta estivesse nos observando. Por volta da meia-noite, ouvimos algo. Um estalo, vindo das árvores. João riu e disse que provavelmente era algum animal. Mas o som continuava, como se algo estivesse se aproximando. Pegamos nossas lanternas e apontamos para a direção do barulho, mas não vimos nada. Decidimos ignorar e voltar para a fogueira. Foi quando percebemos que o silêncio havia se tornado absoluto. Nenhum som de grilos, nenhum sussurro do vento. Apenas o crepitar da fogueira e nossas respirações. Marcos começou a ficar nervoso e sugeriu que voltássemos para casa, mas João zombou dele. O que temermos? Um urso. Estamos juntos, nada vai acontecer. Todos tentamos concordar, mas no fundo sabíamos que algo estava errado. Pouco tempo depois, Felipe se levantou abruptamente e disse que havia visto algo entre as árvores. Seus olhos estavam arregalados, e ele apontava para a escuridão. Ali. Tem alguém ali. Pegamos nossas lanternas novamente e iluminamos o local. No início, não vimos nada, mas então, algo se mexeu. Era uma figura alta, muito magra, quase esquelética. Sua pele era pálida como cera, e seus olhos eram buracos negros que pareciam consumir a luz. Ela não tinha rosto, apenas uma cabeça lisa e sem traços. Ficou ali, imóvel, nos observando. Meu coração disparou, e senti o pânico tomar conta de todos nós. Corre! Gritou Marcos. Todos nos levantamos e começamos a correr em direção ao carro, que estava estacionado a cerca de 1 quilômetro.
A floresta parecia interminável, e o som de galhos quebrando atrás de nós indicava que a coisa estava nos seguindo. Eu olhei para trás uma vez, e a vi se movendo, mas de uma forma errada, como se não tivesse ossos. Quando finalmente chegamos ao carro, percebemos que Felipe não estava mais conosco. Ele havia sumido. João queria voltar para procurá-lo, mas Marcos e eu o impedimos. Você viu aquilo? Não podemos voltar! Gritávamos, mas João insistia. Por fim, ele correu de volta para a floresta enquanto nós entrávamos no carro. Esperamos por horas, mas João nunca voltou. Quando amanheceu, decidimos ir à cidade e contar tudo à polícia. Uma busca foi feita, mas não encontraram nada. Nem João, nem Felipe, nem mesmo nossas barracas ou a fogueira. Era como se nunca tivéssemos estado lá. Anos se passaram desde aquela noite, mas ainda me lembro dela com clareza. Às vezes, quando estou sozinho em casa, sinto como se estivesse sendo observado. E, em algumas noites, posso jurar que ouço estalos vindos da escuridão, exatamente como naquele dia. Algo nos seguiu daquela floresta, e tenho certeza de que não vai parar até terminar o que começou. Eu nunca quis contar essa história, mas os pesadelos não me deixam em paz. Talvez, ao compartilhar, eu consiga finalmente me livrar disso. Isso aconteceu há quase 10 anos, mas os detalhes ainda estão tão vivos em minha mente quanto no dia em que tudo aconteceu. Naquela época, eu trabalhava como fotógrafo freelance. Sempre gostei de explorar lugares abandonados para capturar imagens únicas. Era um hobby perigoso, mas a sensação de desbravar o desconhecido me atraía mais do que eu podia explicar. Foi assim que, em uma noite fria de inverno, decidi visitar um velho sanatório abandonado que ficava em uma cidade vizinha. Diziam que ele fora fechado nos anos 70 por causa de irregularidades, mas os moradores da região sempre contavam histórias sobre gritos ouvidos à noite e luzes inexplicáveis vindas de suas janelas quebradas. Eu não acreditava em nada disso. Para mim, eram apenas histórias inventadas para afastar curiosos. Cheguei ao lugar pouco depois do pôr do sol. O edifício era gigantesco, com paredes manchadas de musgo e janelas quebradas que pareciam olhos vazios. Estacionei o carro na estrada e segui a pé, com minha câmera em mãos. O silêncio ali era quase opressor, quebrado apenas pelo vento que soprava entre as árvores nuas. A entrada principal estava escancarada, como se o prédio estivesse me convidando a entrar. Acendi minha lanterna e dei os primeiros passos para dentro. O cheiro de mofo e ferrugem era forte, e o som das folhas secas sob meus pés ecoava pelos corredores vazios. O lugar estava em ruínas, camas de hospital viradas, papéis espalhados pelo chão e grafites nas paredes. Comecei a tirar algumas fotos, mas a sensação de estar sendo observado não me deixava em paz. Cerca de meia hora depois, quando já estava explorando o segundo andar, ouvi o primeiro som. Era um riso baixo e abafado, quase como o de uma criança. Congelei no lugar, tentando ouvir melhor. O som parecia vir do final do corredor, onde a escuridão era quase impenetrável. Meu coração começou a disparar, mas tentei me convencer de que era apenas o vento ou talvez algum animal. Continuei caminhando, cada passo me levando mais fundo na escuridão. No final do corredor, havia uma porta parcialmente aberta. De dentro, vinha uma luz fraca e intermitente, como a de uma vela prestes a apagar. Hesitei, mas a curiosidade foi maior. Abri a porta devagar e encontrei uma pequena sala. No centro dela, havia uma cadeira de rodas antiga, virada de costas para mim. Havia algo sobre ela que me fez estremecer, mas antes que eu pudesse reagir, a cadeira girou lentamente. Ela estava vazia. Engoli em seco e recuei para o corredor, tentando controlar minha respiração. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não vi nada. Apenas o corredor vazio e silencioso. A essa altura, eu sabia que algo estava muito errado. Decidi que era hora de sair dali. Enquanto descia as escadas, percebi que os corredores pareciam diferentes. Era como se o prédio tivesse mudado enquanto eu estava lá dentro. Portas que antes estavam abertas agora estavam fechadas, e o caminho que eu tinha certeza de ter tomado para subir não levava mais à saída. Comecei a entrar em pânico,
correndo por corredores que pareciam intermináveis. Foi então que ouvi os sussurros. Eles vinham de todos os lados, palavras incompreensíveis misturadas com risos e gemidos. A lanterna começou a falhar, deixando-me brevemente na escuridão completa. Quando a luz piscava de volta, juro que via sombras se movendo nas paredes, figuras humanas que desapareciam antes que eu pudesse focá-las. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, encontrei a escada que levava ao térreo. Corri para ela, mas antes de chegar ao último degrau, senti algo agarrar meu tornozelo. Cai com força, minha lanterna rolando pelo chão e apagando-se. Gritei, chutando desesperadamente, mas não havia nada lá. Quando consegui me levantar, olhei para o final do corredor e vi algo que nunca vou esquecer. Era uma mulher, ou algo que se parecia com uma. Ela estava de pé, com o corpo torcido de uma forma impossível, como se todos os seus ossos tivessem sido quebrados. Seu rosto estava coberto por cabelos desgrenhados, mas seus olhos, aqueles olhos brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Ela começou a vir na minha direção, cada passo emitindo um som de ossos se quebrando. Corri. Não olhei para trás. Não sei como, mas encontrei a saída e corri para o carro, trancando as portas assim que entrei. O motor falhou na primeira tentativa, mas na segunda, pegou. Quando olhei pelo retrovisor, vi a figura parada na porta do sanatório, me observando. Ela não se moveu, mas algo sobre aquele olhar me disse que eu nunca estaria realmente seguro. Desde aquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Ouço passos na minha casa durante a noite, objetos mudam de lugar sozinhos, e às vezes vejo reflexos que não deveriam estar lá. Não importa onde eu vá, sinto que algo me acompanha, algo que eu trouxe daquela maldita noite no sanatório. Eu já pensei em voltar lá, talvez confrontar o que quer que seja, mas algo me diz que, se eu fizer isso, nunca mais sairei de lá. Então, vivo com isso, com os sussurros, os pesadelos e a certeza de que, um dia, ela virá me buscar.